Microeconomia, um resumo sobre preferências do consumidor. Ou preferências dos consumidores também, né? Bom, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia, que é uma das grandes áreas aí da economia, juntamente com macroeconomia. Microeconomia, basicamente, se preocupa com a relação entre empresas, famílias, no mercado. Então, existem vários assuntos que a microeconomia se preocupa em estudar, observando essas relações no mercado entre famílias e empresas. Entre esses assuntos está ou estão as preferências, que é o capítulo 3 desse livro aqui, ó. Microeconomia, princípios básicos do Varião. E aí tem uma frase que eu acho bem interessante no início desse capítulo que diz o seguinte: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então, veja bem essa frase: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Veja que escolher as melhores coisas significa ter preferência. Então, veja que nessa frase a gente consegue entender que um dos assuntos da microeconomia, que é entender as preferências dos consumidores ou do consumidor, está nessa frase: as pessoas escolhem as melhores coisas. O final dessa frase diz o seguinte: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar já tem relação com outro assunto de microeconomia, que é restrição orçamentária, que foi um assunto que eu tratei no capítulo 2 deste capítulo aqui, deste livro aqui, inclusive, que é sobre RO, né? Restrição orçamentária. Tá, então, repetindo a frase: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então, já vimos que microeconomia tenta entender as preferências do consumidor, tenta entender também a restrição orçamentária, ou seja, o que as pessoas podem pagar, e também tenta entender a escolha das pessoas, no sentido de que elas são livres para escolher. Por isso que o capítulo 1 deste livro tratou sobre mercado. Então as pessoas escolhem, num livre mercado, as melhores coisas pelas quais podem pagar. Tendo feito esta brevíssima introdução sobre tudo que tratei até agora nesta playlist sobre microeconomia, já que estou construindo essa playlist aqui no canal com a ajuda deste livro, posso apenas mencionar por cima quais foram, então, todos os tópicos que eu tratei ao longo dos últimos vídeos sobre preferências do consumidor. Mas, antes disso, vamos ao texto do final deste capítulo, que traz um breve resumo em 4 pontos. Vamos começar pelo primeiro ponto. Os economistas partem do pressuposto de que o consumidor pode ordenar várias possibilidades de consumo, desde que esteja num livre mercado. A maneira como o consumidor ordena as cestas de consumo descreve as preferências do consumidor. Porque em microeconomia, ou melhor, em preferências do consumidor, existe um conceito bem básico, elementar, básico no sentido que é elementar, sobre cesta de consumo. E o que é a cesta de consumo? É o objeto de escolha do consumidor. Constitui elas uma relação completa dos bens e serviços envolvidos no problema da escolha que está sendo investigado. Então, cesta de consumo, por exemplo, cesta de consumo do produto A e cesta de consumo do produto B. Então, em microeconomia, quanto à preferência, sempre é levado em consideração apenas 2 produtos num gráfico cartesiano, eixo x, y, cesta A e cesta B, e face esta relação, então, entre estes produtos ou entre estas cestas, né, de consumo para investigar a preferência do consumidor. Então, repetindo aqui o primeiro tópico, que é um resumo desse capítulo, os economistas partem do pressuposto de que o consumidor pode ordenar várias possibilidades de consumo, desde que em mercado livre. A maneira como o consumidor ordena as cestas de consumo descreve as preferências dos consumidores. Tendo dito isso, segundo ponto, as curvas de indiferença podem ser usadas para descrever diferentes tipos de preferências. Isto porque, como eu disse, cesta de consumo A, cesta de consumo B, eixo X, eixo Y. Então, estamos observando quais são as preferências do consumidor.
Tendo isso, agora é preciso observar a curva de indiferença, que atravessa, que cruza, ela é negativamente inclinada, ela cruza, ela fica dessa maneira. Então, eu não edito o vídeo, né, mas aqui está o eixo X e eixo Y, e a curva de indiferença ela faz exatamente isso aqui. Ó. Então, a maneira como essa curva de indiferença, no caso aqui eu apenas apresentei uma delas, né, como ela está colocada, ela representa, então, o quê? Representa, deixa eu ver se eu uso o termo correto aqui, representa o tipo de preferência. Por exemplo, substitutos perfeitos, eles têm uma curva de indiferença diferente. Complementares perfeitos também têm uma curva de indiferença de outra maneira. Um bem mau possui uma curva de indiferença de outra maneira. Os bens neutros, saciedade, são preferências saciadas, bens discretos, todos eles então apresentam uma forma gráfica na cesta de consumo de forma diferente a partir destas curvas. Tá, então entendemos isso aqui basicamente. Deixa eu só ver se eu encontro aqui uma coisa, o conceito mesmo de curva de indiferença. O fato é que toda a teoria da escolha do consumidor pode ser formulada em termos de preferências que satisfaçam os 3 axiomas acima descritos, que eu não vou mencionar aqui não, além de poucos outros pressupostos. Todavia, acharemos conveniente descrever preferências de modo gráfico mediante o uso de uma forma de interpretação conhecida como curva de indiferença. Ou seja, na medida que ele avança no gráfico ali, tanto para uma cesta de consumo ou para outra, ele está satisfeito. É por isso que se chama curva de indiferença, sabe? Então, avançando no produto A ou no produto B que seja. Mas, à medida que ele consome o produto A, se ele consome mais do produto A, ele consome menos do produto B, graficamente. Curva de diferença nesse sentido, que dentro deste limite da curva, ele está satisfeito. É um pressuposto. Terceiro ponto, as preferências bem comportadas são monotônicas, no sentido de que mais é melhor, e convexas, o que significa que as médias são preferidas aos extremos. Monotônica no sentido de que quanto mais, melhor. Bom, isso é um princípio básico até, inclusive, para praticamente tudo, né? Quanto mais de alguma coisa, melhor. Então é nesse sentido que elas são monotônicas. Aqui nós estamos falando de microeconomia, né? Também algo generalizado. E convexas, o que significa que as médias são preferidas aos extremos. E por fim, quarto tópico sobre um resumo de microeconomia no que tange a preferências do consumidor. A taxa marginal de substituição, também conhecida pela sigla TMS, mede a inclinação da curva e de indiferença. Isso pode ser interpretado no sentido de que de quanto do bem 2 da cesta de consumo o consumidor estará propenso a abrir mão para adquirir uma quantidade maior do bem 1. Como eu disse na curva de indiferença, para consumir mais de um produto A, que está no eixo X, é preciso abrir mão do consumo de certa quantidade do produto B, que está no eixo Y. Então, existe uma taxa na microeconomia que mede essa variação, né? Então, isso se chama taxa marginal de substituição. Beleza, então este foi o vídeo de hoje, longo inclusive, né? Mais de 8 minutos, tentando trazer uma breve introdução sobre preferências do consumidor. No próximo vídeo eu começarei o próximo tópico muito importante em microeconomia, o próximo grande assunto, que será utilidade. Finalizo no vídeo de hoje, então, preferências do consumidor e sempre tentando lembrar daquela frase, né? As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolhem porque estão num livre mercado, escolhem as melhores coisas porque têm preferências pelas quais podem pagar porque possuem restrições ou restrição orçamentária. Valeu! Toda quarta-feira, né? Quarta-feira um vídeo de microeconomia aqui no canal.